Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor Rafael Matos, no canal Ambientalize. Hoje quero conversar com vocês sobre um dos temas que eu mais gosto em direito ambiental. Eu quero falar com vocês sobre instrumentos econômicos utilizados para auxiliar no cumprimento de obrigações ambientais. O que eu quis dizer com tudo isso? Quando eu utilizo uma forma de ganhar dinheiro para regularizar uma obrigação que eu tenho aí prevista na lei. E o tema de hoje é cota de reserva ambiental, as chamadas CRAs. Conversando com os meus clientes, conversando com pessoas que conheço do agronegócio ou que participam das minhas palestras, das minhas aulas, muitas vezes me questionam como se pode regularizar as áreas de reserva legal. Não sei se você sabe, mas de acordo com o Código Florestal, todo proprietário rural, seja ele dono de uma pequena propriedade rural, de uma média ou de uma grandona, precisa manter um percentual da sua área reservada com vegetação nativa. É isso que a lei chama de reserva legal. Dependendo da localização que o imóvel estiver, você precisa reservar 20%, 35% ou esse percentual pode chegar até 80%. Então é importante que nós tenhamos em mente quais são as alternativas que a lei nos oferece para alcançar esse percentual. Porque você pode pensar que esse percentual só será alcançado mediante o plantio de árvores nativas no interior da sua propriedade. Você está equivocadíssimo. Esta não é a única alternativa prevista no Código. Nós temos a possibilidade de você permitir a regeneração natural, que é simplesmente isolar a área e permitir que o meio ambiente se recupere, ou também você pode se utilizar das medidas de compensação ambiental, que é sobre isso que quero falar com vocês hoje. Primeiro de tudo, a gente não pode esquecer que compensação ambiental só é possível para aqueles imóveis considerados áreas rurais consolidadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a intervenção foi anterior a 22 de julho de 2008. Então, se a sua intervenção na área de reserva legal foi anterior a 22 de julho de 2008, daí você pode se utilizar dos métodos de compensação para alcançar este percentual mínimo previsto na lei. Muito bem, feitas essas considerações, te convido então para a gente dissertar, conversar, bater um papo aqui sobre as cotas, sobre esta novidade legislativa que nós temos aqui à disposição. Pouca gente está falando disso, mas que precisamos ficar atentos, dado que é um importante instrumento, uma alternativa incrível para a gente conseguir alcançar as nossas obrigações ambientais. Se você não é produtor rural, se você não atua no setor do agronegócio, se você é advogado, se você é meu aluno de pós-graduação, de concurso público, de OAB, não perca esse vídeo também, porque essa temática está cada vez mais quente, seja no mercado, seja também nas bancas de concursos públicos. Bom, vamos lá. As cotas, elas têm previsão lá no Código Florestal, especificamente no artigo 44. Essas cotas foram instituídas para criar um instrumento por meio do qual se pode ganhar dinheiro protegendo o meio ambiente. Vejam só que interessante, eu sou um dos maiores entusiastas desses instrumentos. Eu acho que cada vez mais a gente precisa no Brasil incentivar com que as pessoas tenham boas atitudes com relação ao meio ambiente. Tem um economista inglês, eu não vou ficar citando o nome para não ficar muito chato o nosso vídeo aqui, mas tem um economista inglês que diz que as pessoas se movimentam por incentivos. E é assim, né, gente? Eu gosto de ir nos lugares já pensando onde eu vou comer. Eu me sinto incentivado pela gastronomia, não tem jeito, né? Papo de gordinho é sempre assim. Onde que eu vou comer? Você já se sente incentivado a ir até lá. Faz parte, cada um se incentiva da melhor forma. Quando a gente fala em proteção ao meio ambiente, nada melhor do que você oferecer bons incentivos econômicos. Por exemplo, se você regularizar a sua área de vegetação, você vai ter um desconto no pagamento de um tributo. Se você instituir energia solar no seu imóvel, você vai ter uma redução do IPTU. Se você utilizar matérias-primas recicláveis
na sua produção, você vai ter uma redução de IPI, entre outros tributos. Se você regularizar o seu imóvel, você vai ter melhores linhas de crédito bancário. Vejam só, são medidas interessantíssimas, muito mais efetivas, a meu ver, do que ficar simplesmente pensando em prender as pessoas, multar as pessoas ou buscar formas de indenizações cada vez mais pesadas, né, como a gente vê no dia a dia. Então, eu sou daqueles que pensam que há mais efetividade, mais possibilidades quando a gente incentiva do que quando a gente pune. Tá certo? Muito bem, as cotas vêm nesse sentido. As cotas são formas de incentivar boas condutas. Elas foram regulamentadas lá no finzinho do governo Temer. Apesar de elas estarem previstas no Código Florestal desde 2012, elas foram regulamentadas, ou seja, receberam as suas diretrizes gerais somente em 2018, bem no finzinho do governo Temer, ali nos últimos dias de dezembro. O decreto que regulamentou essas cotas foi o decreto 9640 de 2018. O que é uma CRA? Certamente você já ouviu falar em ações de empresa, que são vendidas na Bovespa, em outros pregões mundo afora. Se você quiser, você liga no seu banco, você busca o seu home broker e compra um título para investir. Não é assim? Pois é, a CRA nada mais é do que um título nominativo que corresponde a 1 hectare de proteção ambiental. Então, se eu, na minha propriedade, tenho 1 hectare a mais do que a lei determina, se eu instituir uma servidão ambiental na propriedade, se eu tenho mais APP do que a necessidade, se eu tenho algum tipo de excedente, algo além do que a lei determina que eu tenha, eu posso transformar este superávit, esse ativo, em cotas. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que a lei aqui na minha região determine que eu mantenha 20% do meu imóvel com reserva legal. Só que no meu imóvel eu tenho 25%. O que eu posso fazer? Ao invés de colocar abaixo, destruir esses 5% a mais que eu tenho, eu posso ganhar dinheiro com esses 5%. É uma forma inteligente de manter a vegetação intacta e, ao mesmo tempo, conferir ao proprietário uma forma de ganho. Eu pego esses 5% a mais que eu tenho e transformo em cota e vendo essas cotas numa bolsa de valores. É verdade que as CRAs não são uma novidade no nosso ordenamento jurídico. Tá? Antigamente, já há bastante tempo, inclusive, desde 2001, existe no Brasil as chamadas cotas de reserva florestal. Né? Essas cotas agora foram substituídas pelas CRAs. Acontece que na época das cotas florestais, o negócio não vingou, não deu muito certo, não pegou. Até porque era muito complexo o procedimento, até porque as pessoas não tiveram informação bastante para conseguir comprar e vender essas cotas. Por isso que é importante vídeos como este aqui, vídeos com uma linguagem bem simples para que a gente possa entender esse instituto e para que a gente possa compartilhar essas opções, essas alternativas que às vezes não chegam até a gente, não é verdade? Muito bem. Como é que funciona, como é que eu faço para conseguir emitir uma CRA, uma cota de reserva ambiental? Tem um procedimento. Primeira coisa, eu preciso inscrever minha propriedade no Cadastro Ambiental Rural, no CAR. Olha lá, hein? Não vai confundir CAR com CRA. São coisas diferentes. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural, que é obrigatório para qualquer imóvel, e a CRA é a Cota de Reserva Ambiental, CAR e CRA. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é inscrever o meu imóvel no CAR. Inscrevi meu imóvel, que é uma obrigação para todo e qualquer proprietário, todo e qualquer possuidor rural, hein? Não tem jeito, tem que inscrever. Inscrevi minha propriedade no CAR, daí eu apresento no próprio CAR, eletronicamente, um requerimento que pode ser feito por você mesmo, pode ser feito pelo seu advogado, pode ser feito pelo seu engenheiro. Um requerimento solicitando que todo o meu
superávit, todo o meu excedente de vegetação que eu tenho na propriedade, eu quero transformar em cotas, eu quero transformar nas CRAs. Cada CRA corresponderá a 1 hectare. Então eu faço esse requerimento. O órgão ambiental vai receber esse requerimento e, verificando se realmente você possui excedente, ele vai emitir um laudo comprobatório. Laudo comprobatório. É um laudo emitido pelo órgão ou também por uma entidade que esteja conveniada com o órgão ambiental, que vai atestar realmente esse proprietário, realmente esse possuidor tem um superávit, realmente ele tem um excedente, realmente ele pode transformar o seu excedente, o seu ativo em cota. Muito bem, importe deste laudo comprobatório, eu encaminho essa solicitação a um outro órgão. Tudo eletronicamente, tudo por meio do sistema do CAR. Eu encaminho ao Serviço Florestal Brasileiro, ao SFB. O SFB vai receber esse laudo comprobatório e vai transformá-lo em cotas. Vai emitir as cotas para você. Quando ele emite essas cotas, ele já vai mandar para as bolsas de valores, para os mercados de venda desses títulos. E aí, que são vinculados, claro, né, ao Banco Central do Brasil, aí estes mercados colocarão no balcão, né, a possibilidade de se vender e de se comprar esses títulos. Aí alguém que não precisa te conhecer, né, alguém que foi lá na Bolsa de Valores, verifica a possibilidade de comprar aquela cota, vê que ela é compatível com o seu imóvel, vai lá e adquire. Tá? E como é que é concretizada essa aquisição? Entre você, que colocou a cota no mercado, e aquele que tem déficit, comprou a cota, precisa ser feito um termo de transferência. Tudo eletrônico, tudo por meio do sistema do CAR. Esse termo de transferência vai ser assinado eletronicamente por vocês, sobe este termo de transferência lá no próprio CAR, e depois disso o CAR, o órgão ambiental responsável, né, do CAR, vai homologar essa transferência. Homologar a transferência, está feita a compensação. Rafael, preciso fazer mais alguma coisa? Não, você regularizou o seu passivo ambiental mediante aquisição de CRAs. Aí pode ter uma pergunta do tipo, qual que é a vigência dessas cotas? Bom, essa cota vai vigorar no prazo previsto no termo de compromisso. Tá? Então, se o prazo previsto no termo de compromisso é de X anos, a cota vai vigorar por todos esses anos. Tá? Segundo ponto que às vezes as pessoas me perguntam, Rafael, essas cotas podem ser canceladas pelo órgão ambiental? Tem algum risco? Não. Elas só podem ser canceladas se, porventura, o dono da área com a vegetação excedente ele deixar de recompor a área, ele deixar a área se desmatar, desbastar. Aí nessas situações, evidentemente, você que adquiriu a cota pode entrar com uma ação contra o proprietário, né? Porque a responsabilidade pela manutenção da área não é de quem compra a cota. A responsabilidade sobre quem emitiu a cota, né? A responsabilidade sobre a área é de quem emitiu a cota, até porque a área pertence a ele, né? Então, suponhamos que eu emiti uma cota sobre a minha propriedade. Sou eu que tenho a obrigação de manter esta área intacta, não o adquirente da cota. Então é isso. Quem compra a cota regulariza o seu passivo e mais, fica desobrigado a manter vegetação nativa no interior da sua propriedade, compondo a sua reserva legal em outra propriedade. Legal, não é? São alternativas interessantíssimas, tanto para aquele que tem um superávit, que quer manter vegetação no interior da sua propriedade, como para aquele que tem um déficit, que quer produzir na sua propriedade. É isso aí. Fico por aqui. Semana que vem a gente volta com um novo vídeo, com um novo tema para discutirmos aqui em Direito Ambiental no portal Ambientalize. Até lá!